que é CPU e para que serve? Imagine que seu computador, celular ou videogame é uma equipe inteira trabalhando. A CPU é o chefe dessa equipe. Ela não aparece na tela, não tem luzinha piscando, mas decide tudo o que acontece ali dentro. Quando você abre um app, joga, assiste a um vídeo ou digita um texto, a CPU está recebendo instruções, fazendo cálculos e dizendo para os outros componentes o que fazer. É por isso que muita gente chama a CPU de cérebro do dispositivo. Utilidades. Na prática, a CPU serve para executar programas, jogos, navegador, editor de texto, apps em geral. Coordenar a conversa entre memória, placa de vídeo, disco e outros componentes. Transformar cliques, toques e comandos em ações reais na tela. Quer saber se a CPU é importante? Se ela parar, o aparelho inteiro para. Sem CPU não tem sistema abrindo, não tem internet carregando, não tem jogo rodando. Mecânica. De forma simples, a CPU faz um ciclo repetitivo. 1. Busca uma instrução na memória, RAM. 2. Interpreta o que precisa ser feito. 3. Executa cálculos ou decisões. 4. Envia o resultado de volta para a memória ou para outro componente. Ela faz isso milhões ou bilhões de vezes por segundo. É como alguém lendo uma lista enorme de tarefas, uma por uma, em velocidade absurda. Peças. Por dentro, a CPU tem algumas partes principais. Unidade de controle, organiza a bagunça, decide a ordem das coisas e manda sinais para o resto do sistema. Unidade lógica e aritmética, ULA, onde acontecem as contas e comparações, somar, subtrair, ver se algo é maior ou menor. Registradores, mini anotações rápidas dentro da própria CPU, para guardar dados importantes por alguns instantes. Cache, uma memória bem pequena e muito rápida, usada para não precisar buscar tudo na RAM o tempo todo. Essas partes trabalham juntas o tempo todo para que tudo pareça automático para você. Situações. Alguns exemplos de como a CPU aparece no seu dia a dia. No jogo, ela calcula física, inteligência artificial, regras, posição dos personagens. No navegador, organiza textos, imagens e scripts da página. No editor de vídeo, ajuda a aplicar efeitos, exportar o arquivo e coordenar a renderização com a placa de vídeo. No celular, cuida da abertura de apps, notificações, câmera, teclado e muito mais. Quanto mais pesado o programa, mais trabalho a CPU tem. Comparações. Algumas dúvidas muito comuns. CPU é a mesma coisa que processador? Na conversa do dia a dia, sim. Processador geralmente é a CPU. CPU é diferente de RAM? Sim. RAM é onde os dados ficam temporariamente guardados enquanto a CPU trabalha. A CPU é quem pensa, a RAM é a mesa onde ela espalha os papéis. CPU é diferente de armazenamento, HD, SSD? Sim. HD, SSD é onde tudo fica salvo mesmo com o computador desligado. A CPU só usa esses dados quando precisa. E a tal da GPU? A GPU é um outro tipo de processador, especializado em gráficos e imagens, muito usado em jogos e edição de vídeo, enquanto a CPU cuida de tarefas mais gerais. Escolha. Na hora de escolher uma CPU, o que mais aparece nas buscas é: o que são núcleos? Núcleo é como se fosse um cérebrozinho dentro da CPU. Ter vários núcleos ajuda a fazer várias tarefas ao mesmo tempo. O que é gigahertz? É a frequência, ligada à velocidade com que a CPU executa instruções. Não precisa decorar números, basta entender que, em modelos parecidos, uma frequência maior tende a ser mais rápida. Qual é melhor, mais núcleos ou mais gigahertz? Depende. Para muitos programas abertos ao mesmo tempo, vários núcleos ajudam bastante. Para tarefas mais simples, a diferença aparece menos. Cuidados. A CPU esquenta. Por isso, ela precisa de dissipador e ventilador, cooler, funcionando direitinho. Gabinete com boa circulação de ar. Nada tampando as saídas de ar do notebook. Se a CPU esquenta demais, o sistema pode ficar lento ou até desligar para se proteger. Mitos. Algumas ideias que confundem muita gente. Só a CPU define se o computador é rápido. Não. RAM pouca e HD SSD lento também atrapalham bastante. Qualquer CPU cara é boa para qualquer coisa. Às vezes você paga por recursos que não vai usar. Se está travando, sempre é culpa da CPU. Pode ser software pesado, vírus, pouco espaço em disco ou vários programas abrindo juntos. Fechamento. Se você guardar só uma ideia, que seja esta, a CPU é o centro das decisões do seu dispositivo. Ela pega instruções, calcula, coordena tudo e devolve o resultado para você em forma de tela, som e respostas rápidas. Agora me conta, em qual situação do seu dia a dia você mais sente a CPU sofrendo? Jogos, aulas online, edição, muitos apps abertos ao mesmo tempo?